O nosso personagem principal nesta caminhada se chama Moisés. Hoje eu tive uma experiência gostosa ontem, falando sobre Daniel, ontem à noite, e eu vou trazer a presença para exemplificar a presença de Daniel nesse nosso ambiente aqui, ambiente de palavra. Amém? No capítulo 3, nós tivemos um início do ministério de Moisés. E no capítulo 33, nós tivemos uma marca. Como já falamos, e eu preciso de sempre estar retomando, que tudo foi maravilhoso, tudo fluiu maravilhosamente. Moisés, ele desejava muito mais do que uma grande obra. Os grandes feitos já haviam acontecido na vida e na história de Moisés. Contente, porque a célula se reunia, porque ele tinha o conjunto das células fluindo e acontecendo. Ele era um grande homem, ele tinha um grande nome. Ele queria muito mais do que marcar a geração e o tempo dele com uma voz profética, guarde isso. Ele queria muito mais do que isso. Nós poderíamos estar satisfeitos. O pastor poderia estar satisfeito. O pastor poderia estar se dando por realizado, só isso. Eu simplesmente poderia descansar. Eu poderia descansar. Eu tenho 52 anos, 35 anos dedicados a isso. Por que eu teria que estar viajando como ontem, sair 5 horas da manhã, chegar em casa quase meia-noite? Porque no dia anterior tinha ido dormir, na verdade, depois da meia-noite, dormi 2h30 de sexta para sábado, trabalhamos durante o dia, estamos aqui. Eu poderia me dar por satisfeito, não preciso disso. Parava, descansar. Eu tenho a minha aposentadoria, o dinheiro cai na minha conta todo mês. Ia para um sítio, uma chácara, para um campo e descansar. Mas, pastor, porque o senhor... Estas são uma das razões que eu gostaria que você entendesse. Nós não estamos aqui brincando de fazer igreja, iludindo o tempo e ocupando o tempo das pessoas. Fazendo ajuntamento, fazendo um show, envolvendo a sua vida. Nós temos um peso de uma responsabilidade no que diz respeito aos seus dias, ao seu futuro. Nós sabemos que você tem colocado e entregado a sua vida, como disse o Cordeiro, aqui neste lugar, neste corpo. E há em nós uma responsabilidade. Há em nós uma responsabilidade. Então, eu te convido, eu lhe desafio a ser uma pessoa insatisfeita e sempre querer mais de Deus. Mais do que uma reunião de célula, mais do que uma boa organização da reunião da célula, mais do que um bom culto. Eu lhe convido, eu lhe desafio, porque nós estamos aqui diante de Moisés. Moisés era um homem poderoso, Moisés era um homem famoso, Moisés era um homem influente, era um homem respeitado, era uma pessoa cheia de êxito. Mas ele queria algo além de tudo isso. Algo além de tudo isso.
E ele sabia que algo lhe estava faltando. Eu sei que algo está me faltando. Eu preciso, eu dependo, eu necessito de algo mais. Não é um grande prédio, não é ter muitos imóveis, não é ter muitas igrejas GVC e associadas, não é ter rádio, televisão, não é isso. Ter carros, propriedades, não é isso. Algo está me faltando. Aquilo que Moisés anelou, aquilo que Moisés pediu, era até aquele presente momento algo inédito. Eu vou estar repetindo isto sempre. Eu preciso de que você saia da esfera da alma, dos seus sentimentos, da sua razão, das suas vontades, das suas emoções, dos seus desejos terrenos. Você mergulha dentro no seu espírito para aquilo que Deus colocou dentro de você. Ele soprou em você o espírito de vida. Onde ele habita, onde ele se relaciona. Você está aí pensando, confabulando, raciocinando, né? E por muitas vezes na esfera física. Eu estou dizendo que Moisés ele estava distante daquilo que era físico, ele queria o mundo espiritual. Ele anelava pela glória de Deus. Ele queria Deus para si mesmo. Deus para si mesmo. Ele não estava pedindo carro, não estava pedindo casa, ele não estava pedindo emprego, ele não estava pedindo saúde física, ele não estava pedindo logo que o povo estivesse estabelecido na terra prometida e se tornasse o povo mais poderoso de sobre a face da terra. Moisés, ele estava pedindo Deus para si mesmo. Ele anelava, almejava, ele agonizava-se, ele ardentemente queria o encontro de Cristo com a igreja, de Cristo com a igreja, o casamento de Cristo com a igreja. Ele anelava a glória de Deus, ele anelava a face de Deus, conforme mencionamos no culto anterior. Quando nós fazemos a leitura deste capítulo 33, e nós conseguimos fazer uma questão de minutos, mas ele descreve décadas de existência, Êxodo capítulo 33. E ali nós encontramos um relacionamento que resultou neste crescimento de Moisés para com Deus, nesta vida dele para com Deus. Quando eu era menino, eu gostava das coisas de menino. Eu comia como menino, eu brincava como menino, eu me divertia como menino, eu me vestia como menino, eu andava como menino, eu pensava como menino. Enfim, vivia como menino. Mas hoje eu cresci, me tornei uma pessoa adulta. E na condição de pessoa adulta, tal qual devo me comportar. Quando eu era menino espiritualmente, havia nascido espiritualmente, eu me comportava como aquele menino espiritualmente. E ser um bebê espiritual, e ser uma criança espiritual, ou até mesmo um adolescente espiritual,
Não basta, porque o tempo passa e eu preciso de crescer, eu preciso de me amadurecer, eu preciso de mantimento sólido, eu preciso de algo mais, eu preciso de desfrutar e de contemplar daquilo que se chama caminho de Deus. Então, nós estamos num caminho rumo à glória de Deus. Caminho rumo à glória de Deus. Qual a razão de muitas pessoas estarem frequentando? Dentro do prédio, participa das reuniões de células, frequentam, estão lá. Se envolve, mas não tem intimidade com Deus. Elas ficam aqui e tem simplesmente, e na célula também, na vida do cotidiano, no dia a dia delas, elas vivem meio que voando, meio que aéreas. Assim. As coisas estão acontecendo, está acontecendo, é como que é, você viu como fulano falou, como o ciclano estava vestido, como ele disse, você viu como que o pastor falou, como ele gesticula, você viu a cabeça dele, o outro cortou o cabelo, não cortou o cabelo, você viu o sapato, você viu como a irmã estava vestida, como que o outro estava sentado, você viu que o outro não para, que levanta, que vai para lá e para cá. Isto é um menino, uma criança, não vem aqui para ter intimidade com Deus, não gera intimidade. Tem aqueles que, quando se reúnem, ainda depois da célula, no ambiente da comunhão, começa a tricotar a vida dos outros ainda. E quando se reúne em família, após o almoço, ou jantar, ou mesmo na mesa, tricotando a vida dos outros. Empresta a língua para o cão e deixa o diabo fazer a festa. E depois diz que é crente. Depois que serve a Deus aí. Escuta aí. Eu estou dizendo, sai da condição de menino, de criança, cresce espiritualmente, avança, rompe um pouco mais, eu lhe desafio, eu lhe convido a caminhar rumo à glória de Deus. Até quando você vai ficar assim? Receba a graça de Deus. Quando essa graça acontece, há uma explosão de glória na sua vida. Eu não vou mais porque o irmão, porque a irmã, esse estava frequentando por causa do irmão, por causa da irmã. Eu não estou mais assim, não estou entendendo. Faltou intimidade, meu filho. Faltou intimidade. Eu estou aqui por Deus. Eu vivo por Deus, eu amo por Deus. E quando nós chegamos aqui no versículo 7 do capítulo 33, nós entendemos que tem as etapas, do capítulo 6, 7, nós vamos vendo as etapas, e nós vamos trabalhar por elas, nós vamos caminhar pelas etapas que Moisés simplesmente, ele foi, eu quero intimidade com Deus, eu quero intimidade com Deus. Mas vamos lá, ele escolheu Deus para si mesmo. Diga comigo, Moisés escolheu Deus para si mesmo. É possível a Bíblia aí para mim, por favor? Êxodo 33, 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. É o mesmo texto? É o mesmo texto? O que é que nós temos aqui? Moisés sai do natural para o sobrenatural. Ele sai do natural para o sobrenatural. Natural que eu acabei de comentar. Eu estou aqui nesse ambiente, é um ambiente natural. Estou olhando, estou pensando, estou raciocinando, estou confabulando, estou num ambiente natural. E ele nos ensina a tomar uma iniciativa. Lembra Jesus Cristo ensinando aos seus discípulos: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Aquele que pede recebe, aquele que bate abrir-se-lhe-á, ao que busca encontra. Então, Moisés, ele nos ensina aqui, que nós precisamos sair, tomar a iniciativa.
Vai acontecer o sobrenatural na vida daqueles que buscam Deus para si mesmo. Eu quero Deus por Deus. E este versículo passa a ser uma verdade na minha vida, na medida em que eu escolher Deus acima de qualquer outro bem. Vou martelando, porque eu estou batendo, porque eu estou insistindo. É pecado pedir casa, é pecado pedir cura, é pecado pedir casamento, é pecado pedir carro, é pecado pedir um trabalho melhor. Não estou falando acerca dessas coisas. Eu não estou citando estas coisas, não estou mencionando estas coisas. Mesmo que você calcule danos, que você calcule prejuízos, mas você deve escolher Deus para si mesmo. Para você viver nesse nível, você precisa ser alguém resolvido, definido, decidido. Eu quero isso para a minha vida, eu não quero outra coisa. Cada um de nós aqui temos a nossa experiência pessoal. Eu tenho a minha, você tem a sua. De um rompimento, de uma ruptura, de uma quebra de paradigma anterior, para prosseguir, para fazer. E eu já mencionei e volto aqui a mencionar. Eu tinha os meus 17 anos, e isso aconteceu com os 16, mas nos 17 eu consegui concretizar. Eu disse para o meu pai: eu vou sair de casa. E meu pai disse: eu queria que todos os meus filhos saíssem de casa casados. Eu disse para ele assim: eu estou saindo casado com a igreja. Aleluia! Ele olhou para mim, não era crente, era um homem ímpio. Mas eu estou falando sair casado, tudo organizado. Eu disse: eu estou casado com a igreja. Eu não queria outra coisa. Eu anelava tocar a eternidade. Tinha 17 anos, no sertão do norte do Mato Grosso, no meio de uma fazenda, 3 horas da manhã, na beira de uma estrada, 80 quilômetros distante da minha casa, comendo poeira. Foi quando eu consegui tomar um ônibus, andando 350 quilômetros para chegar a Cuiabá. 3 dias depois eu tinha chegado aqui em São Paulo. Meu pai me deu 80 cruzeiros, me deu uma malinha velha. A mala era velha mesmo, porque o terno que eu vim foi o que ele se casou no ano de 61. Isso aconteceu em 83. Cada um tem a sua experiência, cada um fez a sua ruptura. E eu estou dizendo que isso não foi e não é passageiro. Os ciclos, eles acontecem na nossa vida, e nós temos que tomar decisões. Eu estava num nível, tomei uma decisão, fui para o nível seguinte, tomei outra decisão para o segundo nível, para o terceiro nível. Não importa, eu tenho que tomar. A atitude é minha, ela é pessoal, não diz respeito ao meu pai, à minha mãe, ao meu irmão, à minha irmã, aos meus tios, aos meus avós. Diz respeito à minha vida pessoal, eu e Deus e ninguém mais. Porque é o meu relacionamento com Ele, não é algo passageiro ou visível, ou algo aos olhos da carne. No nível da mente, das emoções,
mas é no meu espírito, é no seu espírito, o local da habitação de Deus, algo que vai queimar, que vai fluir, que vai provocar uma implosão. Eu quero Deus, eu anelo Deus, eu me agonizo por Deus, eu quero a presença de Deus, eu quero viver Deus. Romanos 8, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Não é a morte, não é a tribulação, não é a angústia, não é o inferno. Ei, nada pode nos separar deste amor. Há uma união, nós estamos amalgamados, grudados, ligados. Mas às vezes nós nos esfriamos, mas precisamos de tomar tal decisão. João capítulo 4, versículos 23 e 24, tem lá a história da mulher samaritana, e neste instante está exatamente, e eu retiro, adorar a Deus em espírito e em verdade. Diz que Deus é espírito, logo, não é uma filosofia para estar nos pensamentos, ou um sentimento para estar nas emoções. Deus é espírito. Portanto, quando Ele se revela, Ele produz uma tremenda revolução na vida humana. Ele vem e habita no meu espírito. Ele está grudado no meu espírito. Eu fui recriado, eu fui renovado. Eu nasci da água, mas nasci antes do Espírito. Andar no Espírito, viver no Espírito, anelar Deus no Espírito, querer o Senhor, amar o Senhor, ter o Senhor. Nesse primeiro passo, nós precisamos tomar a seguinte decisão: escolher o Senhor e abandonar a família de Faraó, suas origens. Olha, isso vai ter custo, foi o que Moisés fez, perdas, prejuízos e danos. Escolher o Senhor é viver para a tenda todos os dias, é olhar para a tenda todos os dias, é estar armando e montando a tenda todos os dias. Ser uma geração que entra no mais profundo de Deus. Eu quero ser. Eu estou insatisfeito, eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero desfrutar dessa glória. Como que é isso, pastor? Querer Deus para si mesmo. Daniel, capítulo 6. No capítulo 3, nós temos Mesaque, Sedraque, Abednego, amigos de Daniel, foram lançados na cova dos leões, porque não prestaram culto. Nabucodonosor editou, fez lá o pregão, baixou uma edital, quem não adorar vai ser lançado na fornalha de fogo. Capítulo 3 é a fornalha de fogo. Quem não adorar vai ser lançado. Eles não adoraram, eles decidiram. E quem é que foi jogado lá? Homens de Deus que tinham intimidade com Deus, que andavam com Deus, que viviam com Deus. Que viviam com Deus. E quem jogou não eram homens que andavam com Deus, que não viviam com Deus, que não tinham intimidade com Deus. O que aconteceu com quem lançou? Foram queimados, porque as labaredas, a fornalha estava aquecida, as labaredas queimaram, o calor queimou e matou quem jogou. E quem foi jogado, de repente, olharam lá e tinha um quarto varão andando com eles. A turma estava amarrada, amordaçada, com seus chapéus, andando de uma parte para outra, e tinha um quarto no meio deles. Aleluia! Quando foram tirados, nada queimou nem um fio de cabelo, porque Deus estava na vida deles. Eu estou falando disso.
Você não vê esse sujeito chorando. Ai, me jogaram, vão me jogar, eu estou com medo, eu estou assustado. Sabe aquele negócio? Ai, você viu como me falaram? Você viu a resposta que me deram? Ai, eu estou chateado com o pastor, eu estou chateado com o meu líder. Ai, eu não sei, eu estou meio desanimado, sabe como que é? Ei, eu estou dizendo para você ter intimidade com Deus. Sai dessa vidinha, filho. Sai dessa vidinha, filho. Mergulhe na presença do Senhor. Viva a dimensão do oceano do Espírito. Porque senão, quando chegar a fornalha, filho, só o calor vai te matar, vai te destruir, porque você não vai resistir. Agora, se Deus estiver com você, o quarto anjo vai caminhar, ou o quarto homem vai caminhar, vai estar com você, e você vai desfrutar da presença, da glória do Senhor. É pouco isso? Vai no capítulo 6, versículo 10. Lá, Daniel tinha um laço, uma cilada, uma cama do capeta para ele. Aí ele ficou sabendo que não podia orar a outro Deus. Não devia orar a outro Deus. Não era para orar para outro Deus. Mas ele tinha um Deus. Ele não negou a fé dele. Ele foi orar ao Senhor. Esse texto aqui me chama a atenção porque Moisés, ele tinha, Daniel capítulo, Moisés tinha costume de ir orar, ele armou a tenda para si. Daniel capítulo 6, versículo 10 diz que ele tinha costume de orar, costume. E ele chegou para a oração, ele também não ficou lá reclamando, vão me jogar na cova dos leões, porque me pegaram orando 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite. Ele tinha costume, ele orava, ele tinha o espaço dele, o tempo dele. Ele pecou contra o rei, pecou contra a terra, pecou contra os deuses da terra. Deixa eu falar um negócio aqui para você. Nós, enquanto corpo, enquanto igreja, temos uma definição clara na nossa vida. Nós respeitamos as autoridades constituídas neste país. Respeitamos os nossos superiores enquanto pai, mãe, irmão, irmã, os políticos, nós respeitamos e honramos. Honra a quem honra. Mas tem um pequeno detalhe. Atos capítulo 4, nós encontramos a seguinte resposta: ó Deus, olha para as suas ameaças. A igreja orando e os apóstolos pregando. Olha para as suas ameaças. Enquanto eles estendem a mão para curar, para pregar e para proclamar a tua palavra. Versículo 31, a igreja prosseguiu orando. Diz que os umbrais do local, das portas, do ambiente se moveram, porque havia poder e unção de Deus em quem estava orando. Mas eu vou um pouquinho mais, no capítulo 5, quando os meus e os nossos pioneiros da igreja primitiva foram soltos. Antes, parem de pregar e de falar no nome desse Jesus Nazareno. Eles olharam e disseram: importa obedecer a Deus, antes a Deus do que aos homens. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Queira Deus para si mesmo. Queira Deus para si mesmo. Anele ao Senhor, independente de toda e qualquer situação. Porque Daniel, quando disseram, você vai, ele foi, não ficou chorando, vão me jogar, não, ele não ficou desesperado. Tem um leão, o leão vai me comer, vai me morder. Deus, eu tenho orado, eu tenho buscado ao Senhor, eu estou na presença do Senhor agora Senhor. Ele não ficou desesperado. Por quê? Tinha intimidade, filho. Tinha intimidade, ele sabia com quem ele estava lidando, ele sabia quem estava com ele estava em paz, ele estava descansado.
Ele estava tranquilo, ele estava sereno. E aí, ó, o que acontece aqui com o nosso irmão Moisés? Ele tinha uma tenda para si mesmo. Daniel tinha um quarto para si, seu lugar de oração e de adoração. Moisés armou uma tenda fora do arraial, bem longe, e a chamou de lugar de comunhão. O segundo passo é esse: queira ter um lugar de comunhão com o Senhor. É complicado, não é fácil, mas nós vamos trabalhar. Versículo 7 de Êxodo 33, nós vamos prosseguir um pouco mais. Moisés tinha um costume, ele tinha um hábito, ó. Daniel tinha um costume, ele tinha um hábito. Ele viveu bem depois, cerca de 900 anos depois de 400, 1200, 1400, sei lá, uns 800 anos, tipo, não fiz a conta. Uns 800 anos mais ou menos distante de Daniel e Moisés. Tinha essa distância. Porém, o que aconteceu aqui com Moisés, nós estamos encontrando que acontecia também lá com Daniel. Isto é, Moisés, ele tinha hábito, ele tinha costume de armar a tenda da comunhão para encontrar-se com Deus. Daniel também tinha. Era uma prática, era um costume, era um hábito dele. O lugar dele, Deus. Nós precisamos aprender a ter esse hábito diário. Ele é insubstituível. Ter uma comunhão pessoal com Deus, distante de tudo e de todos. É estranho o pastor falar um negócio desse para você, mas é verdade. Não basta fazer parte de uma igreja poderosa se dependemos de outros para nos levar a buscar a Deus em oração e adoração. Nós precisamos crescer, deixar de ser meninos tratados com leite e mel. Nós dependemos de uma vida mais sólida, de estrutura em oração, uma vida construída no altar e na presença do Senhor. O irmão ora por mim. Até tem uma piada, vocês que são mais novos não sabem, mas nós que vivemos um pouco mais, tem o nome dos crentes que são os crentes 6 horas. 6 horas por mim, irmão. 6 horas por mim. 6 horas. Os crentes 6 horas. Ele só ora. Ele só pede para os outros orar. Porque ele é um sanguessuga danado, tremendo, daqueles que não conseguem caminhar, vive dependendo dos outros. Nós estamos no caminho rumo à glória de Deus para desfrutar de uma profunda intimidade com o Senhor. Diariamente, continuamente, ele montava a sua tenda, pois ele tinha fome de encontrar-se com Deus. É isso que nós precisamos de aprender. Como fazer? Pode ser o seu quarto. Daniel tinha o quarto dele. Não importa o horário, tem um planejamento, programe, tem o seu TSD. Aí você diz assim, pastor, mas eu não tenho quarto, eu tenho lá, chega para... Nós estamos entrando na tua privacidade, tá? Mas eu tenho que dizer coisas que são básicas para você. São básicas. Você tem que fazer isso. Pode ser o seu quarto. Programe-se, planeje-se. E deve ser o seu quarto. E deve ser o seu ambiente. E diga, não me incomode, não me atrapalhe. Esse é o meu horário. Ah, mas tem que comprar gás, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, tem que ir lá, tem que buscar o menino. Você não pode fazer... Ei, eu falei há pouco que ele ficou bem longe da comida de Faraó. Se essa gente não tem hábito, não tem costume, não tem prática, não quer estar se encontrando com Deus, faça rompimento com ela. Diga para ela, eu preciso de Deus. Se você não quer, o problema é seu, mas eu quero Deus. Se a minha esposa não quer ter um tempo diário a sós com Deus, que não me atrapalhe, porque eu quero. Mas é tua esposa, eu quero, eu preciso, eu dependo, eu necessito. Eu anelo por isso. Não me atrapalhe, não me incomode, a porta está fechada, é 30 minutos, é 15 minutos, é 1 hora, eu preciso de estar com o meu Deus.
não me interrompa. Bem longe. A Bíblia é muito clara, muito clara. Ele não estava próximo da esposa, dos filhos e das questões administrativas do povo. Ele deixou o povo, porque nós estamos acostumados a fazer esse ambiente aqui de oração. E achamos que isso aqui é o suficiente. O pastor está aqui dizendo para você: não queira ficar só com este ambiente. Pastor, mas me pede para vir para cá. Agora está dizendo que não é só isso. Eu estou dizendo para você que isso aqui é uma parte de 1 hora ou 2 horas que acontece durante toda a semana. Em 7 dias da semana você tem aqui este ambiente e faz 15, 20, 30 minutos de oração, e você acha que é o suficiente? Não, meu querido, não, minha querida. Eu estou dizendo para você que aqui é um ambiente de se alimentar da grande comunhão, de estar com o corpo, de estar unido, de estar vinculado, amalgamado uns com os outros, ligados no corpo, sendo ministrado pelo corpo, adorando com o corpo. Mas você e Deus precisa de estar longe de tudo e de todos, porque Ele precisa de falar com você. Ele precisa de ministrar na sua vida. Agora, o caso de Moisés é interessante, que ele vivia na opulência, do glamour, da corte egípcia. E aí ele sai, analise só, era uma pessoa, pode deixar, sou eu que estou aqui. Não, pode deixar aqui em paz. Moisés, o cara, pensa, ele estava no palácio, 40 anos vivendo no palácio, aquele glamour, aquela opulência, aquele negócio todo sofisticado. Aí o cara sai deste ambiente para estar dentro de uma tenda, lá no deserto, dentro de uma tenda. Não tinha sofisticação nenhuma, não tinha beleza nenhuma, não tinha glória humana nenhuma, não tinha presença de ninguém. Era sozinho, só ele. Devia ter lá, será que uma água, um pedaço de pão? Como que será que era a cama dele? Será que ele pegou a cama da casa dele e trouxe para lá? Será que tinha geladeira, tinha frigobar, tinha o que mais? Ar-condicionado, Luizão? Será que tinha? Vamos parar um pouquinho para refletir? Ele deixou tudo. Mas ele queria. E aí eu comentando com a Silvia esta semana, eu comecei a enxergar alguns pastores. E eu não conseguia entender a razão destes homens se isolarem, irem para o mato, para os vales, e ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias. Eu ia para o monte orar e via os meus colegas de monte com uma cabaninha lá. Eu estou aqui, vou permanecer aqui, vou ficar aqui. Eu falava, mas que coisa estranha. Porque eu estava num ativismo pastoral, administrativo, no meu corre-corre, não entendendo. Aí um colega pastor, eu faço questão aqui de mencionar, Edson Antônio dos Santos, ele chegava para nós assim, e falava assim: passei esses dias no vale, com a cara no chão, sozinho. Aí eu fui nesse vale para saber onde que era. Ai, como era? Não tinha nada, era um lugar úmido. Ali era quentinha, lugar úmido, feio, horrível, um despenhadeiro, que para subir e descer, só segurando, hoje fizeram um escadão, mas não tinha nada daquilo. Mas ele queria encontrar-se com Deus. Ele queria o tempo dele com Deus. Eu entendo isso hoje. A vida me fez entender ao longo do tempo. Eis a grande diferença. Sair do prazer, do conforto, sair do ambiente que é humano,
para um ambiente onde a carne morre e o espírito vivifica. Ele estava determinado, Moisés estava determinado a encontrar-se com Deus, e nada podia interromper, atrapalhar, chamar a sua atenção. E aí eu pergunto para você, e eu tenho que entrar nesse caminho também, porque eu estou aqui exatamente porque eu tenho que entrar nesse caminho também. Essa é a nossa prioridade? Esta é a sua prioridade? Qual é a sua prioridade? Porque agora eu volto para Daniel de novo, para poder deixar mais prático, mais didático. No capítulo 6 de Daniel, nós temos que Daniel, ele era amigo de Dario, era o governador, era o homem poderoso, era o homem que havia assinado, é o homem que havia dito que ele iria para a cova dos leões, mas ele foi pego, e quando ficaram sabendo, tanto Daniel quanto o governador, aí teve um problema sério. O rei não podia fazer nada por ele, porque já tinha assinado. Eles eram amigos, eles tinham intimidade. E ele chegou, e daí? Ele não renunciou. Eu continuarei orando, eu não vou deixar de ter o meu tempo a sós com Deus, eu não vou deixar o meu tempo de intimidade com o Senhor, eu vou continuar orando, as janelas vão ficar abertas, é lá Jerusalém, eu vou orar, me direcionando para Jerusalém, porque eu quero falar com meu Deus. Ele estava determinado, e fim de conversa. Vai para a cova dos leões, vou. Versículo 10 do capítulo 6. Você não encontra Daniel entrando para orar, ele chegou, orou, e fazendo a sua ação de graça, ele tinha costume de orar. Você não encontra ele, Senhor, e os leões, Senhor, o rei é meu amigo. Ele não foi dar carteirada lá no rei não, dizer, você não é meu amigo? Revoga esse negócio aí, quebra a minha, faça a diferença. Sabe como que é? Não foi não. Ele diz assim, fizeram. Aí o rei foi falar com ele, ele disse, se eu tiver de morrer, eu vou morrer, se eu tiver de ser livre, eu vou ser livre, eu vou, e eu estou determinado, continuarei orando. Aí o rei falou assim, olha Daniel, que o teu Deus te livre, E o rei foi jejuar, olha o ímpio, jejuando por causa do justo. Passou a noite sem comer, a noite acordado. No outro dia de manhã, ele chegou lá. O que é que ele encontrou? E pôs a cabeça assim, Daniel! O Daniel de lá gritou, ô rei, eu estou aqui! E os leões? Deus tapou a boca dos leões! E eu estou aqui. Viva o Deus Altíssimo, o Deus de Daniel, que o livrou da boca dos leões. Esta foi a resposta do ímpio. Mas o que aconteceu com Daniel? Ele estava intacto. E quem armou a cama de gato para Daniel se acabar, foi lançado, e os leões os devoraram. Sabe o que o pastor Antônio está aqui trazendo para você? Esteja destinado rumo à glória de Deus. Há um caminho, e nós estamos neste caminho. Tenha opção, queira Deus para si mesmo. Arme a sua tenda, escolha o seu quarto, faça como Daniel, vá para o seu quarto, esteja longe de tudo e de todos. Não tenha medo. E aí eu vou começar a entrar em algumas coisas mais particulares. Tenha paciência com o pastor aí. Eu estou queimando. Tenha paciência. Isso vai fazer a diferença na nossa vida. Nosso quarto é o local apropriado para montarmos o nosso santuário. Caso não consiga, busca outro lugar. Mas não deixe de fazer isso.
qualquer coisa, procure o prédio Lagar. Venha para cá. Monte o teu santuário aqui. Esteja no seu tempo de adoração. Desligue ou coloque um aviso no seu celular. Estou em oração, eu estou ocupado. Mas ligue o seu celular numa música de adoração, num louvor de adoração e bem alto, para atrapalhar o barulho do lado de fora, e que o barulho do lado de fora não te interrompa. Faça isso lá no seu quarto. Avise o papai, a mamãe, o titio e a titia: não me chame, não me incomode, não me atrapalhe. Coloque muros protegendo sua privacidade. Todo o seu ser, o seu coração, suas expectativas devem estar canalizadas exclusivamente para serem investidas em Deus. Isto é, você precisa viver a vida de Deus. Não queira estar lá pensando no que aconteceu do lado de fora. Ou não queira chegar lá e, ó Senhor, eu estou aqui porque meu pé está doendo, minha coluna está doendo, eu estou com dor de cabeça, eu preciso do trabalho, eu preciso do filho. Você tem que ir para a presença de Deus para sentir a presença de Deus, para falar com Deus. Mas eu não sei fazer esse negócio. Aprenda. Nós estamos aqui. Caminho rumo à glória de Deus. Aprenda. Aprenda. Comece a adorar. Comece a adorar. Comece a reconhecer a santidade. Viu que Daniel, o que ele fazia? Ele dava graças ao Senhor. Ele dava graças. Obrigado, Senhor. Olha os louvores de adoração que nós temos. Perceberam? Até a letra, a forma da letra, o conteúdo que a gente presta adoração, ele é diferente. Você não vê aqui sabor de mel nas nossas adorações. Você não vê aqui o ser humano sendo o ponto central nas nossas adorações. Você não vê aqui nas nossas adorações: o Senhor vai me dar a vitória, o Senhor vai me dar a vitória. O inimigo pelejou, mas não conseguiu. Ele tentou me derrubar, eu clamei por Jeová e foi Ele quem caiu. Nós não estamos aqui nesse negócio não, filho. Nós estamos aqui contemplando a glória, a face. Nós estamos continuamente aqui adorando aquele que nos criou, aquele que foi para o Calvário, aquele que verteu o seu sangue, aquele que nos redimiu, aquele que nos transformou, aquele que nos deu uma nova vida, porque Ele é o nosso Deus. Simples. O homem não é a peça central da adoração. O Evangelho não traz o homem como a peça central da adoração. A mensagem da cruz esvazia o ego, esvazia o eu, esvazia e retira as minhas necessidades. Daniel não priorizou ser livre da cova dos leões, ser livre dos leões. Ele priorizou Deus. Percebe? Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Tome muito cuidado, pois muitos afazeres, pessoas, a intensidade do dia a dia, vão procurar neutralizar seu objetivo principal, que é caminhar para as profundidades de Deus. Se isso é real, aí eu tenho que chamar a sua atenção. Existe uma explicação. Se você diz: pastor, eu não consigo. Eu não consigo porque quando eu me programo, não consigo cumprir o programa. Sempre tem alguém me atrapalhando. Isso não dá. Não é certo. Pastor, se isto é real, você ainda não está agonizando. Você ainda não está gemendo. Você ainda não está desesperado por Deus. Parou para refletir? Eu estou dizendo para você, que se você não consegue cumprir, se você estabelece e não cumpre, se você não se organiza, você está satisfeito com o seu cotidiano, você está satisfeito, e me perdoe se eventualmente você não me compreender com a vida medíocre de espiritualidade que você tem levado.
É pesada essa palavra. Mas estou dizendo para você que Deus tem mais do que você tem experimentado. Você tem mais para experimentar de Deus do que você tem vivido. Você tem que crescer mais no Senhor. Você tem que deixar de ser menino, você tem que crescer. Você tem que ser elevado. Você tem que sentir Deus agindo lá, colocando proteção na sua vida e você não sendo queimado na cova, na fornalha de fogo, sentindo a presença de Deus. Você tem que presenciar o leão olhando para você e tendo medo de você, dormindo com você, andando com você, porque ele está com a boca fechada e Deus está presente na sua vida. Quer que eu vá um pouco mais para você? Você não é comida para leão. Ei, você não é churrasco para o inferno. O espeto do cão não vai pegar você. A fornalha de Satanás, não é para você. O fogo do inferno não é para você. Este mundo está ardendo, porque os demônios estão triturando e escravizando pessoas dia e noite. Tem gente que colocou Deus como o dinheiro como sendo o seu Deus, gira em torno do dinheiro, briga por causa do dinheiro, se escraviza por causa do dinheiro, se retalha por causa do dinheiro, se agoniza por causa do dinheiro, esquece pai, mãe, primo, prima, tio e até mesmo um momento de adoração por causa do dinheiro. E o Senhor Deus diz: escolhei hoje a quem se vai. O Senhor Jesus disse: adeus o mamão, adeus o mamão. Você só trabalha, tem um ativismo, tenho que trabalhar, tenho que ganhar, tenho que produzir, tenho que fazer. Aí nesse mesmo ritmo, você chega na célula, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, tem que organizar, casa de milagre, eu tenho que preparar gente para o batismo, eu tenho que preparar o ambiente da célula, não fez o discipulado, e aí você fica feito uma máquina, plá, 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 o tempo todo, e fica pensando na célula, mas eu estou cuidando das coisas de Deus, isso é fazer as coisas para Deus. Deus está interessado que você faça, mas acima de tudo que você tenha Ele na tua vida, porque nós somos do gerar e não do fazer. Já preparou a célula? Não, filho, porque eu estava orando. Eu quero ouvir o Senhor, o que o Senhor tem preparado para mim? Os mais metódicos ficam meio doidos comigo. Mas eu tenho que ouvir o Senhor. Eu estou cada vez pior, eu tenho que ouvir o Senhor. Ontem, só para vocês terem uma ideia, aí deu problema no casamento, né? Atrasaram o casamento que eu ia fazer, eu tinha horário para sair, porque eu ia pregar à noite, e aí foram reduzindo assim, Eu consegui bater o meu próprio recorde, eu fiz um casamento com 24 minutos, não foi isso, Thiago? Mas eu falei assim: o Senhor vai cuidar desse negócio. A presença do Senhor é que não pode faltar. Pode faltar tempo, mas a presença do Senhor não pode faltar. Pode faltar música, mas a presença do Senhor não pode faltar. Eu não estava nervoso, eu não estava desesperado, eu não fiquei perturbando. Não, fique em paz. Deixa a noiva se arrumar. Não, fique em paz. Chegou assim: não, agora é agora, aleluia, está tudo muito bom. Tem presença de Deus. É isso que eu estou falando para você. Pastor, quer dizer que o senhor está dizendo que nós devemos ser agora tudo desorganizado? Não, filho. Eu só estou dizendo para você de que Deus vai cuidar de todas as coisas. Não adianta fazer tudo certinho se não tiver presença de Deus. É aquele culto que é tão rígido, tão pesado, tão louco, que se o Espírito Santo agir, o que é que vai acontecer? Estraga o culto. Estraga o culto. Mas nós estamos aqui para esse mover. Aí eu quero saber de você: você está desesperado para encontrar-se com Deus? Porque nós estamos nesse caminho. Agora, eu pergunto para você: está pronto? Porque há pouco eu disse: se você não consegue, é porque você não está pronto. Vamos ver? Moisés demorou 40 anos. Lembra o que aconteceu com ele quando
achou que ele estava pronto no braço da carne, foi querer fazer com o braço da carne, libertar os filhos de Israel. Aí ele apanhou do Senhor, porque ele foi fazer, montando o sindicato dos escravos no Egito, e não conseguiu, teve que sair fugido, foi para o deserto, frustrado, decepcionado, amargurado, achando que a vida tinha acabado, foi cuidar de meia dúzia de cabritos do seu sogro Jetro, escolheu lá uma mulher para se casar, dentre as muitas que tinha, encontrou uma, foi casar com essa, vou levar minha vidinha aqui, mas Deus, Ele quando marca alguém, Ele marca alguém. Ele já havia marcado Moisés, Deus marcou você, e você foi destinado para o avivamento, para a vida eterna, para marcar a sua geração, e você pode ir aonde você quiser, mas preste atenção, Jeová não vai te largar, Deus não vai te deixar. Pode estar lá no Monte Horebe, no meio da sarça, cuidando dos seus cabritos, Deus vai aparecer e vai falar contigo e vai te chamar e fazer a obra dele fluir. Depois que todas as coisas aconteceram, ele diz assim: eu entendo agora, fiz tudo isso, mas eu não vou caminhar se o Senhor não estiver comigo. Eu quero o Senhor para mim. Ele foi ficar pronto depois de 40 anos. E eu não quero demorar 40 anos. Já passaram, mas eu quero mais. Ele teve um processo, ele fez rupturas. Ele disse: eu tenho que buscar Deus todos os dias. Ele montou uma tenda. Se isso não acontecer, eu não estou pronto. Ele foi longe do pai, da mãe, do irmão, da irmã, do sogro, da sogra, dos filhos, dos discipulados, da muvuca do dia a dia da igreja. Ele diz: eu não conseguirei sustentar a minha vida se eu não estiver buscando a Deus todos os dias. Vamos nos colocar em pé? Eu quero falar um pouco mais, mas eu vou deixar vocês em pé. Eu quero que você esteja pronto. Quando você chegar diante de Deus. Como assim, pastor? Quando você chegar no seu momento com Deus, pode lhe faltar palavras. Você pode não ter o que dizer. Você chegou no seu tempo lá, você leu a palavra, colocou louvor, e você fica assim, aquele louvor começa a falar com você. Aí você não tem o que dizer. Você não tem o que se expressar. Mas quem disse? Para adorar a Deus, a gente tem que estar falando. Quem disse que para adorar a Deus a gente tem que estar falando? A gente tem que estar contemplando. A gente tem que estar meditando. Se você sentir vontade de deitar, debruçar, ajoelhar, faça isso. Ouça. Deixa Deus falar. Eu vou explicar para os irmãos que às vezes não entendem por que esses meninos, às vezes aqui entre nós, se isolam, ficam nos cantos, lá no momento da adoração, eles ficam lá no canto. O Davidson estava aqui, saiu daqui, foi lá, ficou lá naquele canto, deixou você. O que ele estava fazendo? Ele queria estar sós com Deus. Não é que ele não te ama, não, ele te ama. Ele é teu discipulador, mas ele te ama, mas ele queria estar sós com Deus. Aí a Tamires já sabe como funciona. Ela não fica preocupada, desesperada, não, é isso. Ouça o Senhor falando com você. Ele vai começar a gerar no seu espírito algo diferente.